Ponto a ponto. Apoio ESAC, Escola Superior de Aviação Civil. Olá, uma boa tarde para você. O governador Ricardo Coutinho se reuniu hoje em Brasília com a ministra do Planejamento, Miriam Belchior. Em pauta, as ações de combate aos efeitos da seca. Mais de 2 milhões de paraibanos estão sofrendo com uma das maiores secas das últimas 3 décadas. O Ponto a Ponto está começando. O Exército está retomando hoje a Operação Carro-Pipa. O objetivo é levar água às comunidades rurais, onde os açudes e barreiros secaram por causa da seca. Os caminhões estão abastecendo nos reservatórios da Cagepa de Santa Rosa e Sítio Gravatá de Boqueirão. Cerca de 40 mil pessoas estão cadastradas para receber o benefício. Criado em 1965, o Código Florestal regulamenta o que pode e o que não pode ser explorado. Estabelece limites para que seja preservada a vegetação nativa, controla também o uso dos recursos naturais, diz como deve ser feito o reflorestamento e estabelece as punições para quem comete crimes como, por exemplo, o desmatamento. O código já passou por várias modificações, mas como até agora elas ainda não agradaram a todos os envolvidos na questão, vários grupos se mobilizam para que o código se adeque à realidade que mudou bastante desde a sua criação. A polêmica com certeza é grande e é para ajudar a entender melhor esse e outros temas relacionados que está aqui hoje o professor Ramiro Pinto, que é ambientalista e doutorando em recursos naturais pela UFCG. Boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, Lívia. Boa tarde a todos que nos assistem. É um prazer estar aqui, poder conversar com vocês. Bom, então para começar a nossa conversa, professor, o que diz o novo código a respeito da proteção ao meio ambiente? A gente sabe que existem as áreas de preservação permanente, né? São as APPs, e tem também a reserva legal. O que é que se enquadra em cada uma delas? Desde a constituição do primeiro código, que foi em 1934, né? O segundo veio reformar em 1965, a gente teve várias atualizações, porque o processo da sobrevivência humana, do desenvolvimento é dinâmico e muitas vezes a gente tem que adequar os nossos códigos de legislação e de postura junto a essa evolução, aliado também ao desenvolvimento tecnológico. Os 3 pontos principais das mudanças nesse processo agora se dá pelo processo das APPs, da reserva legal, da anistia para quem desmatou até 98, né? Isso aí é um ponto extremamente delicado, né? Que tem suas controvérsias que precisam ser dirimidas, e a adequação desse código a uma nova postura em relação ao desenvolvimento sustentável para o futuro. São 3 condições que não têm um consenso. Infelizmente, há um problema seríssimo que, dentro do debate decorrente desses 10 anos, porque o código passou 10 anos parado na Câmara Nacional, e em menos de 9 meses ele foi feito, construído, muitas vezes sem a participação de entidades importantes como a Academia Brasileira de Ciência, que congrega muitos cientistas no Brasil, da área específica, e que foi criada em 1916, e também da Sociedade Brasileira do Progresso da Ciência. Então, são 2 entes representativos que não foram escutados, apesar deles terem tido a oportunidade de oferecer seus profissionais que estão ligados, associados, para poder construir um processo mais, digamos, equânime, né? Onde a gente pudesse chegar a um consenso entre os diversos pontos. O que não pode ser colocado é ter uma temática apenas economicista, né? A gente tem que ter uma visão social, uma visão cultural, uma visão ambiental para poder chegar a um consenso e uma adequada condição do processo. Com relação às APPs, esse código, praticamente, ou a reformulação dele, ele coloca todos os biomas como se fosse igual. E isso não acontece, né? Nas áreas úmidas, isso não acontece no litoral, na zona costeira, e isso vem acarretar problemas graves, né? Já estamos hoje passando por problemas seríssimos. A gente agora, na nossa região Nordeste, estamos passando por uma seca.
E aí a gente pode dizer, isso tem a ver com o Código Florestal? Tem tudo a ver com o Código Florestal. Porque nossos mananciais, nossos rios, riachos, lagos, eles foram praticamente dizimados, as áreas de proteção. Quando você pega o Rio Paraíba, que antigamente era um rio navegável, hoje você não consegue, mal você consegue navegar no litoral, tanto que há um trabalho hoje de gasto de 40 milhões para fazer a dragagem do Porto de Cabedelo. Por que estão sendo feita essa dragagem? Porque o rio, onde um processo antigamente era navegável, veio o assorreamento, porque retiraram a mata ciliar, que é as áreas de proteção ambiental, no passado. Essa areia é toda carreada para dentro da calha do rio, fazendo com que esse processo da navegação não seja mais possível. Aí tem outros fatores. Por exemplo, a utilização desse processo das matas ciliares de proteger que quando vem a chuva não carregue todo esse material de areia, provocar a erosão, né, o assorreamento dos rios. Sem a mata ciliar, com certeza, há prejuízo de assorreamentos, há prejuízo de levar quem utiliza até a margem do rio, a produção agrícola, aí vai levar agrotóxico, que muitas vezes a mata ciliar serve para proteger esse processo todo. Infelizmente, há um total não percepção desse processo, né? As APPs acabam não respeitando as especificidades desses locais. Não, na verdade, não são as APPs que acabam. Na verdade, os produtores rurais, os donos de propriedades que deveriam proteger essas áreas, que é uma área de reserva, para poder ter todo esse processo ambiental, ecológico e de bioma também, além de poder ter o processo que nas chuvas, essas áreas fazem com que a penetração das águas se infiltre e irrigue os lençóis freáticos. Eu, quando criança, posso até fazer um paralelo, em Cabaceiras, meu pai é de lá e nós íamos muito, né? E quando dava as cheias nos rios, né, do Rio Paraíba, passava meses, 4, 5 meses, a água descendo. Hoje, em menos de uma semana, não tem mais água. É uma inundação rápida, né, fazendo com que muitas cidades sejam atingidas, que aí também esse é um problema não só ligado à zona rural, mas também à zona urbana, porque esse problema acarreta outros processos. Por exemplo, quando vem as chuvas, a carga d'água que antes era aliviada ou amenizada a sua velocidade pelas matas protegidas das matas ciliares, não tem mais essa proteção de diminuir essa velocidade, fazer com que as águas penetrem até irrigando os nossos lençóis freáticos. Com esse volume, aí tem outro processo, com o assorreamento dos rios, aquele mesmo volume que choveria antes, hoje tem, em vez da calha do rio profundo, nós temos areia. Então, aquele volume vai subir. Então, por isso que muitas cidades hoje são inundadas, porque a água não ocupa mais o mesmo espaço que antes ocupava, quando era um vale, porque estão sobrecarregadas de areia. Meu irmão é professor da Universidade de Campina Grande, professor Jorge, e ele faz batimetria no açude de Buqueirão, com os alunos, para poder estudar aquela bacia. Ou seja, hoje, se você disser que Buqueirão, quando foi construído, teria 450 milhões de metros cúbicos, hoje ele já não tem mais. Porque 30% desta carga para baixo, hoje é areia. Então, devido a esse processo de análise, você pode perceber que todo esse processo vem devido à retirada das áreas de proteção, que são as matas ciliares de nossos rios, riachos, lagos, e que deveriam ser preservadas, não por imposição da lei, mas por uma proteção natural para que haja uma sobrevivência, haja um processo de desenvolvimento adequado no decorrer do tempo. Muito bem, professor, a gente vai continuar essa conversa, mas agora nós vamos para um breve intervalo e voltamos daqui a pouquinho. Quando o assunto é ensino superior, a Facisa vem fazendo a diferença. 41% dos aprovados da OAB em Campinas são alunos da Facisa. O único curso de Direito com conceito 5, além do acompanhamento de mais de 1000 processos no escritório modelo.
Administração e Arquitetura e Urbanismo fornecem aos alunos recursos para garantir seu espaço profissional. Sistemas de Informação, um dos 10 melhores cursos do país. E você, quer fazer a diferença? Vestibular Facisa, viva essa diferença! Pela primeira vez na Paraíba, a população está podendo se colocar, a população está podendo ter esse diálogo direto e acompanhar o andamento do serviço público. O fruto é o quê? É BR sendo construída, creche, escola, pessoas tendo mais acesso à cultura. O governo do estado investe mais de 1 bilhão em obras e ações decididas pela população. Participe do orçamento democrático e faça uma Paraíba melhor. Governo da Paraíba. A gente entra agora em uma outra questão, que é a desertificação no semiárido. O Instituto Nacional do Semiárido, o INSA, realiza até hoje um workshop de projeto de monitoramento sistemático da desertificação no semiárido brasileiro. O objetivo é criar grupos de pesquisas em vários estados da região para tentar amenizar os efeitos desse fenômeno, como mostra a matéria que nós vamos assistir agora. Um fenômeno que vem chamando a atenção de cientistas, pesquisadores e de quem vive nas regiões semiáridas brasileiras. O processo de desertificação é algo grave e preocupante. Desertificação é a degradação das terras nas regiões áridas, semiáridas e subúmidas secas do planeta. E aqui no Nordeste do Brasil, no Brasil, essa área se encontra no Nordeste, nós chamamos de Nordeste semiárido, e que totaliza aproximadamente 1 milhão de quilômetros quadrados. O professor Iedo Bezerra é pesquisador da Embrapa Semiárido em Petrolina, Pernambuco. Como ele afirma, a desertificação tem causas que vão além das questões naturais. Nós colocamos como as mais principais, assim, que mais detonam o processo, que mais provocam o processo, é exatamente a retirada da cobertura vegetal. A nossa caatinga é como se fosse um manto que protege a nossa área semiárida, o nosso terreno, né? E depois que você retira essa cobertura vegetal, e no Nordeste se sobrepõe a caatinga, então tudo que é de ruim acontece. E outra é as outras práticas que o homem exerce no campo, né? Que é a utilização de fogo, as queimadas. Então ele termina destruindo a matéria orgânica desses solos daqui da região, que já são poucas. Mas será que existem ações para combater o que parece irreversível? A gente tenta, ao máximo possível, difundir uma série de práticas e de tecnologias que foram geradas e adaptadas aqui para a nossa condição, né? E que chegue essa informação ao homem do campo para que ele possa, minimamente, reconsiderando aquilo que ia fazendo, as práticas e tornando uma atividade mais sustentável. Contra a natureza a gente não pode fazer nada, né? Que a natureza tem as suas próprias razões, mas a atividade do homem sim a gente pode tentar influenciar o máximo possível. Na busca por convergir ações e estudos sobre o assunto, o Instituto Nacional do Semiárido, INSA, está iniciando o projeto Monitoramento Sistemático da Desertificação no Semiárido Brasileiro, subsídios para políticas públicas. O projeto está sendo apresentado na sede do INSA, em Campina Grande. Através do primeiro workshop dentro dessa iniciativa, representantes de todos os estados que integram o semiárido brasileiro estão reunidos no INSA desde essa terça-feira. Reunir um grupo de especialistas, pesquisadores de renome nacional e profissionais também que atuam no tema da desertificação no semiárido brasileiro para desenvolver um sistema sistemático de monitoramento dos processos de desertificação no semiárido brasileiro. A partir do evento, serão traçadas linhas de atuação para monitorar de forma sistemática a desertificação no país. O foco é para o solo, a vegetação, a fauna e a qualidade de vida de quem habita essas regiões. Este grupo aqui ele está com um projeto, está saindo com um projeto e plano de ação para fazer esse monitoramento em cada um dos estados que tem esse problema de certificação do semiárido brasileiro. Então, você vai gerar informações, você vai gerar dados, né, quantitativos
que serão analisados e transformados, né, em documentos. E esse documento, então, indicando ou subsidiando políticas públicas para aqueles tomadores de decisão. O professor Bartolomeu Souza, da UFPB, pesquisa o processo de desertificação aqui no estado há 16 anos, sobretudo na região do Cariri paraibano. E os resultados não são nada animadores. A situação é bastante preocupante, né? Porque em termos de área suscetível ao processo, a Paraíba tem um percentual de aproximadamente 90% do estado onde esse fenômeno é possível de acontecer. O último levantamento que a gente fez, que foi em 2006, a gente tem de toda a região do Cariri, aproximadamente em torno de 70% tem algum nível de desertificação, variando esse nível desde o mais moderado até o mais intenso. A situação é bastante grave. O primeiro workshop dentro do projeto Monitoramento Sistemático da Desertificação no Semiárido Brasileiro segue até essa quinta-feira. Bom, como a gente viu, o INSA está realizando aí esse evento, né, sobre o monitoramento da desertificação para que sejam elaboradas políticas públicas direcionadas. Na opinião do senhor, como deve acontecer esse acompanhamento, esse monitoramento do fenômeno? Na verdade, a gente tem que mudar a nossa matriz energética, né? Um ponto seria esse. Por exemplo, a gente tem várias olarias, várias padarias, indústrias que utilizam da caatinga como matéria-prima para fazer energia, né? E isso é um problema sério. A região de Açu ali praticamente está deserta, né? Com vários problemas degradados, e hoje em dia eles vêm pegar a madeira da caatinga do estado da Paraíba. Então, esse processo é contínuo. Eu tenho 45 anos e nesse período eu não conheço nenhum processo de reflorestamento da caatinga. Só vejo a retirada e muitas vezes atingindo até as áreas de proteção ambiental. E a gente tem também um processo cíclico, que é a seca. Esse é um processo extremamente danoso, né? De forma ambiental. Que agrava ainda mais esse processo. Totalmente, porque para o produtor rural, ele que é o atingido direto, ele primeiramente perde a vegetação, né? Sem a vegetação, ele deixa de alimentar seus animais. Com os poucos animais, ele vende para poder sobreviver. Depois, ele retira o pouco de vegetação que tem para vender como carvão. Então, esse é um processo muito danoso e que muitas vezes não tem um processo de recuperação, porque o ambiente não dá. Que tem também outras consequências, inclusive climáticas, que a gente já vem sentindo há bastante tempo. Pois é. E com relação à parte vegetal, a cobertura vegetal, ela também serve como filtro para a evaporação da umidade e fazer com que essa umidade se transforme em nuvem e depois voltar em forma de chuva. Existe uma pesquisa hoje chamada Rios Voadores, patrocinado pela Petrobras, que é perceber qual a importância e influência da Amazônia em relação da irrigação mundial através das chuvas, né? Então, toda aquela evaporação das matas, florestas da região amazônica estão sendo monitoradas para ver os ventos, por onde vai, e já se tem algum resultado no sentido de que toda essa região irriga a parte da América Latina, né? E chega até mares do Atlântico. Então, isso é importante. Quando a gente retira as matas de nossa região, nós estamos diminuindo